pessoal, muito boa tarde. Segunda-feira, a semana ainda só começando. Feriadão, muita gente voltando de viagem. Para muitos, a semana só começa amanhã. Mas aqui nos Donos da Bola você fica sempre por dentro de tudo aquilo que é destaque no esporte regional, nacional, internacional. E olha, que fim de semana ingrato para o esporte da nossa região, viu? Com exceção do basquete feminino, nas outras modalidades, incluindo aquelas que foram estreantes do fim de semana, derrota para todos os lados. Fim de semana realmente amargo, indigesto. E a gente começa mostrando então como foi a estreia do São José Futsal em casa na Liga Nacional. Noite de estreia do São José Futsal na Liga Nacional. Tênis Clube com um bom público para conferir a partida dos joseenses diante do Esporte Futuro. Só que logo no primeiro minuto de partida, Rony acabou virando o pé sozinho e se machuca, saindo mancando do jogo. Dono da casa, o São José tomou a iniciativa no jogo e arriscava os primeiros chutes em busca do gol. E o coitado do juizão levou uma bolada para ficar esperto. O Esporte Futuro também respondeu, primeiro com o Luquinha tentando confirmar a lei do ex. Depois o goleiro David foi gigante nessa bola cara a cara e salvou os joseenses. Só que do outro lado, o goleiro Obina também mostrava que seria muito difícil da rede balançar por ali. Tava pegando demais. David mais uma vez fechou a porta para os visitantes. Só que nesse contra-ataque não teve jeito. Léo Negrini recebeu e de esquerda fez 1-0 para o Esporte Futuro. E Obina estava naquela noite iluminada. Nessa sequência, o goleirão estava blindado. Assim, o primeiro tempo terminou com os visitantes em vantagem mínima no placar, 1-0. Na segunda etapa, a novidade foi a volta de Rony ao time, mesmo que no sacrifício. E bora mostrar esse drible do Gabriel Soares. O marcador quase abriu um espacate no chão. A jogada não deu em nada, mas vale o replay, editor. E Rony também voltou determinado a fazer o primeiro gol do São José. Quando não era Obina, também faltava a direção à finalização. O Esporte Futuro assustava quando ia ao ataque, como nessa bola que pegou no travessão. Aqui deu aquele tilt no raciocínio do Bruno. Tocou pra quem? E nessa baita chance do São José, Gustavo perdeu uma oportunidade de ouro. Obina saiu daquele jeito do gol e deu um carrinho no juiz. O professor teve até que ser atendido. Que momento! Mas no fim, tudo certo com o homem do apito. E a tônica no final era essa. O São José atacava, tentava, criava oportunidades, mas parecia que o time poderia ficar até o próximo mês tentando, que o gol não iria sair. Só que existe aquele velho ditado: quem não faz, toma. E o São José tomou. Que Xeré foi esperto e do outro lado da quadra fez o gol que sacramentou a vitória dos visitantes. E sem tempo para mais nada, fim de jogo no Tênis Clube. Vitória do Esporte Futuro sobre o São José por 2-0. Apesar de muito insistir, o time joseense não conseguiu marcar um gol e a derrota também é atribuída à falta de ritmo de jogo do time. A diferença do Esporte Futuro é que eles estavam em ritmo de jogo, porque eu não acho que a gente fez uma má partida. Alguns atletas ali podem ter ido abaixo. Isso com a gente com o elenco reduzido, né? Tinham 8 atletas adultos, 2 atletas sub-20 de linha. Isso prejudicou bastante, né? Mas não tem, isso não é desculpa, a gente já sabia que ia ser assim. Então, não fazer os gols, né? Foi prejudicial e eles aproveitaram, né? Um gol de contra-ataque e outro gol no goleiro linha, então mérito deles de vencer. Enquanto essa foi só a primeira rodada da Liga Nacional, no NBB agora a coisa está afunilando. Começa essa semana a disputa dos playoffs. O São José já sabe que vai enfrentar o Vasco, mas no final da última semana enfrentaram o Pato na última rodada da fase de classificação e perderam em casa. Pela lógica, um time que está em 9º lugar tem mais chances de vencer o que está em 15º, certo? Ainda mais jogando em casa, ao lado do torcedor. Porém, não foi bem isso que aconteceu entre São José e Pato. Tomar 90 pontos, 89 pontos em casa,
não tem jeito. Então a gente não conseguiu marcar bem, o ataque também foi muito irregular. O time da casa começou voando com a dupla de estrangeiros. Os hermanos Vieta e Martim participaram com cestas e assistências. O Pato tentou a recuperação com Novaes, mas Ruivo acertou essa de 3 para aumentar a vantagem. Novaes chamou a responsa e respondeu na mesma moeda. O armador do São José mostrou que não foi sorte o primeiro acerto, e sim qualidade nas bolas de longa distância. Mas logo o Pato mostrou poder de reação nos minutos finais e conseguiram a virada. Materan e Arthur colocaram os visitantes na boa. São José 23, Pato 25. A Águia apertou o ritmo para o segundo período. Adiel saiu em velocidade e fez a cesta com um toque a mais de emoção. O São José se aproveitou dos erros do adversário para poder anotar mais pontos e contou com o Ruivo em uma noite inspirada para 3. Agora era o Pato que buscava vantagem no marcador, mas o São José contou com a qualidade da dupla Adiel e Douglas. Que cesta do camisa 0 joseense, hein? São José 4 pontos à frente. Mas dessa vez foi o Pato quem voltou melhor. Wrighten venceu a marcação de Vieta e Carbonari e guardou. Novaes foi ágil dentro do garrafão e ninguém achou o camisa 17 visitante. Cauê deixou o Douglas voando sozinho e contou com a ajuda da bandeja e ampliou. Martim até tentou injetar ânimo nos companheiros, mas Wrighten era letal e o camisa 11 fez mais uma de 3. E o período terminou em 72 Pato, 62 São José. Douglas tentou essa de 3 para diminuir a desvantagem, mas Rafa, mesmo desequilibrado, converteu o arremesso. E quando Buiú tentou evitar a saída após o toco de Martim, a bola caiu para Barnes jogar água no chope joseense. E não havia tempo para tentar uma reação. Fim de papo na Farmaconde Arena. São José 77, Pato 89. A campanha do São José Basquetebol nessa primeira fase de NBB se resume em irregularidade. Agora, para os playoffs, o time de Regis Mahelli vai encarar o Vasco da Gama. E o ditado é um só: vencer ou vencer. Então a gente, na verdade, precisa ter um pouquinho mais de regularidade. Se a gente conseguir jogar bem, ter um pouco mais dessa regularidade e jogar bem, a gente tem chance. Sí, ahora mentalidad en playoff, confiar en la idea de Regis, del cuerpo técnico, hacer lo que ellos dicen y estar a disposición del equipo. Y después jugar a dar todo en la cancha como lo estamos haciendo. A veces nos sale, a veces no, pero seguir dando todo en la cancha, que la cuadra, que es lo más importante. Ainda falando de basquete, na disputa feminina da LBF, as joseenses também jogaram em casa e venceram o Maringá por 91-71. Como eu disse, foi a única vitória para os times da região do fim de semana. E quem comenta mais sobre o basquete joseense é ele, Antônio Carmo. Muito boa tarde, amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Carmopédia no ar nesta segunda-feira, feriado nacional, 21 de abril. Estamos aqui com toda a nossa equipe. Você sabe que é feriado para muita gente, para nós não. O trabalho prossegue, a gente fala do esporte, mostrando tudo aquilo que acontece de mais importante em nossa região. E tivemos tanta coisa aí nesse fim de semana prolongado, hein? Ao longo da semana vamos destacar muito mais. Hoje, o assunto nosso aqui é o basquete. São José que pagou o pato, né? Na sexta-feira, jogou em casa, última rodada do NBB, da fase classificatória. Esperava-se uma vitória sobre o time do Pato, que é lá de Pato Branco, que é um time, convenhamos, inferior ao São José. E o São José tropeçou. O que eu vi nessa fase classificatória, gente, após 34 rodadas, o São José, no meio de 18 clubes, ficou na metade, em 9º lugar. Classificou-se, a classificação já tinha sido adquirida ali algumas rodadas anteriores. São José buscava melhorar a situação. Terminou em 9º lugar, buscava ficar em 8º, em 7º. Olha, podia até ter beliscado um 6º lugar se tivesse nessa reta final conquistado os resultados necessários, coisa que ele não conquistou. E a derrota para o Pato mostra isso, no meu modo de entender. São José é um time muito inconsistente. Ganha 5 jogos, que beleza. De repente perde quando você imagina que não vai acontecer. Por isso, esse mata-mata contra o Vasco da Gama agora, olha, rigorosamente igual. Tanto é que o Vasco terminou em 8º, pouca coisa acima do São José. Então, o São José já abre essa fase. Quarta-feira, depois de amanhã, a Arena Farmaconde recebe o Vasco. 2 dias depois, vai para o Rio de Janeiro, segundo jogo.
haverá necessidade de um terceiro também no Rio de Janeiro. É melhor de 5, viu, gente? Ao contrário dos últimos anos, quando era melhor de 3. São José pode passar pelo Vasco? Pode, mas vai ter que jogar mais bola do que jogou, principalmente agora, na reta final dessa fase classificatória. Vamos acompanhar. Gente, boa semana para todos vocês, hein? Amanhã eu volto. Olha, para o jogo dessa quarta-feira, a venda de ingressos já está aberta. Então, você que é torcedor do basquete, corre lá no Instagram, São José Basquetebol, para conseguir o seu ingresso, que com certeza, para playoff, a casa vai ferver. Mudando de assunto agora, falando do Litoral Norte, São Sebastião recebe pela 12ª vez na Praia de Maresias, até sábado, uma etapa de um dos principais campeonatos de surf do mundo, o Qualify Series da WSL. A abertura do evento rola hoje, com o show do cantor norte-americano Donovan. A partir de amanhã, rolam as disputas no mar, além de aulas de surf e de altinha. O vencedor vai somar 6.000 pontos no ranking sul-americano. Você está acompanhando aí, ó, imagens de etapas que já rolaram em Maresias. Então, essa semana, a partir de amanhã, começam as disputas no mar. Para quem descer a serra, com certeza não vai se arrepender. Um evento bacana demais. Bora pro intervalo, já tem mais os donos da bola. Para fechar o mês com chave de ouro, venha curtir o som incrível da Velhos Band no Colinas Music. Dia 24 de abril, às 19 horas, na praça de alimentação do Colina Shopping. Colinas Music é o Colina Shopping em sintonia com você. O Grupo Jeep Sinal é referência quando o assunto é concessionária de veículos. São mais de 50 lojas na Grande São Paulo, Baixada Santista e agora na cidade de Taubaté. A melhor condição Jeep, confira comigo. Jeep Renegade com taxa zero e versões a partir de R$ 118.990. Versão Longitude 24, 25 de R$ 167.990 por R$ 135.990 com o seu usado na troca. Venha conhecer a loja Jeep Sinal Taubaté e pode comparar. No final, você fecha com a Sinal. Não está feliz com seu sorriso? Falta dentes? Quero meu sorriso de volta. Um projeto que pode te ajudar. Parceria da Ortovip com Falando Nisso, né, doutor? Exatamente. Para você que perdeu todos os dentes e quer reabilitar com implantes o seu sorriso, participe do Quero Meu Sorriso de Volta. E como faz para fazer a inscrição, Lucas? Muito fácil, pelo WhatsApp da Ortovip, 12 988 42 4296. Você manda suas informações e fique na torcida para ser selecionada e ganhar um implante completo de graça para você. Eu sou a Gil de Taubaté e já ganhei. Eu sou o Jonas de Taubaté, eu já ganhei. Eu sou Mara de São José dos Campos e eu já ganhei. Eu sou o Roberto de Silveiras e já ganhei. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10.000. No segundo sorteio, 15.000. No terceiro sorteio, 20.000. E no quarto sorteio, R$200.000. Isso mesmo, R$200.000. Vale Cap é regional, hein? As pessoas de sucesso têm foco e concentração. Conheça a Alfa Gênios, o nootrópico completo aprovado pela Anvisa, que vai te levar ao sucesso em foco e concentração. Nas melhores drogarias ou pelo site alfagenios.com.br. E aí, meu amigo, bom? Ô, meu amigo, como é que tá? Tudo bem? Eu preciso da sua ajuda que a lista é grande. Vamos que vamos. Eu preciso de argamassa, Pisocol. rejunte Pisocol. e permeabilizante. Adivinha? Pisocol também? Tem todos esses produtos na Pisocol? Sim, a Pisocol tem produtos de ponta a ponta para sua obra. E o melhor, com qualidade e preço justo. Que maravilha, hein? E sem dor de cabeça. Fecha o pedido aí pra mim. Vamos, se for agora. Cruzeiro, em 100 dias de 2025, quanta novidade, hein? Aqui estamos de olho em tudo, para que você se sinta seguro, acolhido, protegido e bem cuidado. E nosso desenvolvimento não para. Agora tem mais estudo, mais emprego, mais conforto, mais saúde, diversão e turismo. Prefeitura de Cruzeiro, cidade forte, rumo certo. Todos os dias o hashtag Cola na Street te leva a um novo destino, cheio de turismo, aventura e experiências inesquecíveis. De praias paradisíacas a refúgio na montanha, de sabores autênticos a roteiros surpreendentes. Prepare-se para mais uma viagem incrível no hashtag Cola na Street. Hashtag Cola na Street. Oferecimento Grupo Scorpion.
32 anos de história, oferecendo soluções personalizadas para a segurança de empresas, condomínios e residências. Os donos da bola, Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola e hoje, 21 de abril, é dia do metalúrgico. Gente que acorda cedo, enfrenta desafios e não abre mão daquilo que acredita. E agora você confere a homenagem do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região a essa categoria. Hoje eu estou em São José dos Campos para conhecer de perto quem gira a economia e faz a cidade crescer, os metalúrgicos. Vamos mostrar como o sindicato da categoria tem sido um pilar de conquistas, união e valorização do trabalhador. Nós defendemos o coletivo. São os trabalhadores unidos e junto com o sindicato que a gente consegue minimamente ter alguma conquista. Porque o sindicato, ele é a ferramenta de luta da organização dos trabalhadores. Agora, de nada adianta nós do sindicato pensarmos uma coisa se a gente não conseguir convencer coletivamente os trabalhadores. Então, são os trabalhadores que têm esta força. Veja que no ano passado, os metalúrgicos e metalúrgicas movimentaram mais de 4 bilhões de reais na economia da região. Esse valor envolve salários, 13º, participação nos lucros e resultados, e todo esse valor é gasto na economia local. Movimenta o comércio, movimenta os serviços, movimenta as escolas e todos os demais setores produtivos. O trabalho dos metalúrgicos tem um papel crucial no desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil. Através do sindicato, do trabalho dele coletivamente, a gente conseguiu várias conquistas, né? Tanto em cima da questão salarial e também em cima das PLRs. Todo o acordo, toda a luta que é feita em cima de conquistas de PLR também é significativamente para cada trabalhador. A gente para e analisa, falei, caramba, se não fosse pelo trabalho, pelo esforço, não teria tido isso daqui, né? O sindicato ali, ele sempre atuou, é um sindicato combativo e atuante ali no meio da fábrica. Isso daí fez com que a cada ano a gente conquistasse mais direitos. Olha, e voltando aqui para o esporte da nossa região, esse fim de semana também foi de estreia no Brasileirão Feminino da Série A2. O São José estreou em casa e tropeçou para o Minas Brasília. O domingo de Páscoa reservou o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro Feminino A2 para São José e Minas Brasília. O chocolate deu lugar à sede de vitória na estreia. E fica registrado o péssimo gramado do Martins Pereira para o jogo. Assim fica difícil, né? E logo no início, Joana dividiu essa bola e levou a pior. Ela foi atendida e conseguiu retornar para o jogo. Quem realmente trabalhou e correu muito no início do jogo foi a fisioterapeuta do São José, Sara Santos. Muitas jogadoras da Águia acabavam sentindo e dá-lhe Sara no atendimento. Mas falando do jogo, o Minas Brasília era superior. Rondava a área das mandantes e estava mais perto de marcar. A bronca agora ficou com a juíza ao marcar saída de bola nesse lance que colocou a Yasmin na cara do gol. Sei não, hein? Yasmin venceu a dividida com a zaga, entrou na área e bateu. A goleira Rubi foi esperta e defendeu. Depois, por 2 vezes, Maria Cristina tentou fazer o primeiro gol joseense. Ela não conseguiu, mas levou perigo com a canhota. E o que falar dessa jogada ensaiada, ou melhor, não ensaiada do São José, né? Que quase terminou num contra-ataque perigoso. Bia Batista completou o cruzamento e exigiu grande defesa da goleira joseense Júlia Conde. E na última chance da primeira etapa, foi a vez de Gabi cortar pro meio, bater, mas mandar para fora. E as equipes foram para o intervalo com 0-0 no placar. Já no segundo tempo, ficou nítido que o Minas Brasília queria conquistar mais do que apenas o empate fora de casa. E as visitantes foram empilhando chances atrás de chances e estavam cada vez mais perto de abrir o placar antes do São José. Já Adilson Galdino ficou pistola mesmo nessa falta não marcada em cima de Yasmin. E de tanto tentar, o gol saiu. Ou melhor, gol não, um golaço. Rafa Barros soltou esse canudo de fora da área, que estufou a rede aos 27
37 minutos da segunda etapa. 1-0 Minas Brasília. E a camisa 8 Monse quase faz um gol de placa no Martins. A meia emendou um voleio que passou perto. E olha ela aí de novo, Monse entrou na área e bateu. O gol da meia parecia estar amadurecendo. E a goleira Júlia Conde evitava o pior. Bela defesa da arqueira nesse chute. Mas a Monse insistiu tanto que foi recompensada. E foi mais um golaço no Martins. Ela pegou o rebote, cortou e mandou no cantinho, sem chances para a Júlia. E fim de jogo no estádio Martins Pereira. Vitória do Minas Brasília sobre o São José por 2-0. Em pleno domingo de Páscoa, nada de chocolate para o São José, muito pelo contrário, o gosto amargo da derrota. Apesar do revés, o treinador Adilson Galdino pede paciência à torcida para o jovem elenco joseense. São jovens promissoras, são meninas talentosas, mas também sabemos que a gente está encontrando e vamos encontrar bastante dificuldade na temporada com equipes profissionais. Mas em momento nenhum elas vão ficar a desejar dentro de campo. Aqui tem trabalho, elas trabalham muito, se dedicam muito para poder entregar o melhor dentro de campo. Seguindo no futebol feminino, o Taubaté foi superado fora de casa em Nova Iguaçu por 1-0 pelo Vasco. Placar magrinho, mas que garantiu então a vitória das donas da casa. Lembrando que na próxima semana, aí sim, teremos clássico regional logo na segunda rodada do Brasileirão da Série A2 entre Taubaté e São José. Ainda no futebol, mas agora masculino, na Bezinha, o Mantiqueiro estreou fora de casa com derrota frente ao Mauá. Os comandados de Dado Oliveira perderam por 2-1. O jogo começou no sábado com o gol da Laranja Mecânica, mas devido às fortes chuvas, a partida acabou interrompida aos 11 minutos do segundo tempo. Quando foi retomada no domingo, os mandantes marcaram 2 gols e selaram a vitória. Portanto, derrota amarga também para o Mantiqueira na Série A5 do Campeonato Paulista. A gente faz um rápido intervalo e já já estamos de volta com os donos da bola. Mais notícias para você que nos acompanha todos os dias. Se você quer navegar, a NIP te traz solução. Chega de problema de conexão, com fibra você tem o mundo na mão. Dá NIP aí, dá NIP aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Dá NIP aí, dá NIP aí. Sua vida com NIP é só deixar fluir. É muita velocidade pra você assinar. A NIP você conectados, não dá mais pra ficar parado. Dá NIP aí, dá NIP aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Quer uma internet ultra veloz e ter conexão de verdade? É simples, da Unip aí você também. Vem com a gente e sinta a diferença de estar sempre conectado. Cruzeiro, em 100 dias de 2025, quanta novidade, hein? Aqui estamos de olho em tudo, para que você se sinta seguro, acolhido, protegido e bem cuidado. E nosso desenvolvimento não para. Agora tem mais estudo, mais emprego, mais conforto, mais saúde, diversão e turismo. Prefeitura de Cruzeiro, cidade forte, rumo certo. Estamos em festa para comemorar os 2 anos da GWM no Brasil. Preparamos ofertas imperdíveis da nossa linha mais completa e sustentável do mercado. Raval H6 PREV 19, apenas 244 mil, mais Wallbox grátis. Raval H6 PREV 34, apenas 286 mil e Hora 3 GT, bônus de 10 mil na nota fiscal. Venha conhecer o futuro do off-road. GWM Tanque 300. GWM Original, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Aurício 246. Mais ofertas www.originalgwm.com.br. Esse é o mês do preço baixo, mas é só aqui no Açaí, criatura. Gil, eu quero mais economia lá em casa. Gil, como economizar mais nos negócios? Enchendo esse carrinho de preço baixo. No seu comércio, pra sua casa, preço baixo é no Açaí.
Na Farmaconde, os pequenos têm cuidados especiais e o preço baixo é só aqui. Talco Pompom de 200 gramas de R$ 21,90 por R$ 18,99. Creme contra assaduras Leblue de R$ 23,49 por apenas R$ 8,90. Vitacom Júnior sabor morango da MCG de R$ 44,64 por apenas R$ 20,90. Fralda Pampers Super Sec Mega M com 40 unidades de R$ 52,90 por R$ 42,99. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A Renault Itavema, que você já conhece, agora está de cara nova e de endereço novo. Novas instalações, novo endereço e para celebrar, condições exclusivas para você. Confira as ofertas imperdíveis. Renault Kwid, a partir de 62.890. Novo Renault Kardian, a partir de 99.890. E Renault Duster Turbo, com desconto de até R$30 mil. Venha conhecer nossa nova unidade, aproveitar as ofertas e fazer um test drive. Renault Taubaté, mudamos por você. Estamos te esperando. Renault Itavema Taubaté, mais perto, mais Renault. Vem aí, em São José dos Campos, dia 26 de abril, Sé Rock Fest. 2 grandes shows na mesma noite. Ir Acústico 20 anos e Biquíni 40 anos. Dia 26 de abril, na Farmaconde Arena. Abertura dos portões às 18 horas. Ingressos nos pontos de venda e também no site apptickets.com.br. Ira e Biquíni na mesma noite. Isso é Sé Rock Fest. Mais uma da Sé Eventos. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Os donos da bola. Oferecimento Unital EAD. Graduação à distância. Até 40% de desconto nas mensalidades. De volta com os donos da bola, destaque agora para a Fórmula 1. Oscar Piastri venceu nesse domingo o Grande Prêmio da Arábia Saudita e conquistou a 5ª vitória da carreira. O australiano aproveitou a punição de 5 segundos de Max Verstappen, que chegou em segundo, para conquistar 25 pontos e assumir a liderança do campeonato. Leclerc foi o terceiro e conquistou o primeiro pódio pela Ferrari na temporada. Lando Norris e George Russell, da Mercedes, completaram o top 5 da prova. Gabriel Bortoleto teve uma prova sem muitas complicações e terminou a 5ª corrida da carreira na 18ª e última posição. Isso porque Tsunoda e Gasly abandonaram a disputa na Arábia. Agora a gente volta a falar de futebol. Destaque para o Brasileirão. Finalmente, o tricolor do Morumbis desencantou. Show empate. Final de semana de Páscoa e o presente foi doce para algumas torcidas e amargo para outras do Brasileirão. A 5ª rodada começou no sábado. Na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Sport e viu o Leão abrir o placar com Sérgio Oliveira no fim da primeira etapa. Mas no segundo tempo, Memphis, comandou o timão na virada com 2 gols e mais 3 pontos na conta do Alvinegro. No Maracanã, o Vasco de Léo Jardim segurou o forte time do Flamengo. E no final, 0-0 no placar no Clássico dos Milhões. O outro clássico da rodada aconteceu no Rio Grande do Sul. O Grêmio abriu o placar com gol contra de Antony, mas a fase de Alan Patrick tá demais. E de pênalti, o camisa 10 decretou o empate em 1-1 para cada lado. O jogo com mais gols na rodada foi entre Juve e Mirassol. Enio abriu o placar pro Juventude, mas Yuri logo empatou pros visitantes com a ajuda do goleirão. O segundo gol dos gaúchos veio em bela jogada e finalização de Emerson, mas o melhor cobrador de pênaltis do Brasil não erra nunca, e Reinaldo deu números finais ao jogo, 2-2. Já no clássico Sansão deu São Paulo. O tricolor paulista começou o primeiro tempo a 1000 por hora. Mais um gol do iluminado Ferreirinha, fazendo 1-0. Aliás, faltam 5, craque Neto. André Silva ampliou após bela assistência de Matheus Alves. O Santos descontou com Tiquinho de pênalti, mas ficou assim, 2-1 tricolor. O Atlético Mineiro recebeu o Botafogo e com este gol de Coelho venceram o Glorioso pelo placar mínimo 1-0. O Fluminense de Renato Gaúcho parecia conquistar mais uma vitória após o gol de Cano, mas Lucas Braga no finalzinho do jogo empatou e 1 ponto para cada lado. Com este gol de John, o Bragantino venceu o Cruzeiro e pulou para a 4ª colocação do Brasileirão. E para variar, o Palmeiras de Abel Ferreira venceu de novo. Em 3 jogos fora de casa, 3 vitórias. A vítima da vez foi o Fortaleza. Os gols foram marcados por Facundo Torres e Flaco Lopes. Daverson descontou para fazer valer a lei do ex. Só que Everton, já nos acréscimos, defendeu o pênalti de Lucero e garantiu mais 3 pontos ao Verdão. Verdão esse que já é líder isolado do Brasileirão. Mas nós já vimos essa história antes, não é?
Palmeiras vai ali tranquilinho, tranquilinho. Quando você se dá conta, já tá lá, líder outra vez, né? Você percebeu que hoje Bernardo Baitelli decidiu até folgar. Ele imaginou que o Vasco não levaria melhor no clássico, mas acabou que um 0-0 não ficou de todo ruim pro Vascão não, né? Assim a gente se despede dos donos da bola, mas eu vou direto pro Band Cidade primeira edição com ele, Otávio Baldin, porque eu sei que hoje a repercussão completa da triste morte do Papa, né, Otávio? Boa tarde para você. Maravilha, Lari. Pois é, estamos atentos aí desde as primeiras horas da manhã, acompanhando a repercussão também da morte do Papa Francisco, principalmente em Aparecida, que é o principal destino católico do país. Muitas pessoas refletindo a morte do Papa, também em oração nesse momento difícil para a Igreja Católica, né? Com certeza, Otávio. Bom jornal para você. Amanhã a gente se encontra, ou melhor, amanhã acabou o plantão? Amanhã já era, né? Fernanda Belo de volta ao posto dela aqui. Combinado. Bom trabalho para você. Bom descanso. Um beijo, Lari.